tarde. Estamos mais uma vez aqui no nosso bate-papo. E hoje nós estamos recebendo um convidado especial aqui, o José Fernando Simão. O José Fernando, que é professor da Universidade de São Paulo, de Direito Civil. E nós vamos falar um pouco sobre uma área que o Simão domina, que é Direito de Família. Agradeço a sua presença aqui, Simão. Obrigada. Muito obrigado pelo convite, Ana. É sempre um prazer conversar com você, com os nossos espectadores sobre direito de família, que é um ramo, no mínimo, empolgante do direito civil. Muito obrigado. Simão, me fala uma coisa. Nesse tempo de crise, nós estamos sofrendo com uma questão que atormenta as pessoas, que é a questão sobre a mudança da condição de Estado civil que é permitido pelo nosso Código Civil. Então, o que acontece? As pessoas se veem em época de crise, têm um patrimônio, e uma das pessoas tem um emprego e constrói um patrimônio, e a outra tem, por exemplo, uma sociedade. E, de repente, para proteger essa sociedade, elas querem mudar o regime civil delas, o regime de casamento. O que você acha? Você acha que isso é válido? Ou que isso configura uma fraude? Ou que há necessidade de buscar o Poder Judiciário para tanto, ou basta ir ao cartório? O que você entende que é válido isso? Porque isso é recorrente, essa busca para nós advogados, é recorrente essa espreita dentro dos escritórios de advocacia e, de repente, a gente se vê às portas do Poder Judiciário para ver se há ou não há uma configuração de fraude em eventual execução. Eu começaria dizendo que em época de crise, normalmente o número de divórcios aumenta exponencialmente. Aliás, tem um provérbio português e brasileiro que diz assim, em casa que falta pão, todo mundo ralha, dizem os portugueses, ou todo mundo briga, dizem os brasileiros, e ninguém tem razão. Porque, efetivamente, a crise econômica gera desgaste societário e gera desgaste familiar. Então, a primeira coisa é um aumento exponencial dos divórcios. O segundo fenômeno é esse que você narra. As pessoas tentando, na crise, buscar instrumentos jurídicos para sobreviverem à crise. Instrumentos jurídicos quais sejam? Proteção patrimonial. Então, por exemplo, abertura de empresas fora do Brasil para que o capital fique lá fora preservado de execuções. Lícitas ou ilicitamente. Aí tem todos os tipos. Nem todo mundo que manda dinheiro para o exterior manda de maneira ilícita, como imagina o leigo. Há também os casos em que a proteção patrimonial passa por questões familiares. Por exemplo, o empresário está muito endividado e resolve transferir aos filhos por doações ou por atos gratuitos o seu patrimônio. Isso também é muito comum na época de crise. E os casais? Bom, os casais em crise brigam. Os casais que brigam normalmente se divorciam, mas se não se divorciam, buscam mudança do regime para preservação do patrimônio com relação aos seus próprios credores. A maioria das pessoas no Brasil, isso é estatística do IBGE, se casa por comunhão parcial de bens, que é o regime legal, também chamado de regime suplementar, ou seja, na ausência de pacto antinupcial, é o regime que as pessoas se casam. Nesse regime, tudo que advier após o casamento a título oneroso, for comprado, não for ganho, é partilhado meio a meio. Portanto, eu compro uma casa após o casamento, metade é minha, metade da minha mulher, compro um carro, metade é meu, metade da minha mulher. Mesma coisa com empresas, com cotas sociais. Se eu constituir empresa após o casamento, eu sou dono no papel, mas ela tem a minha ação, a metade das cotas. Até depois eu posso explicar um pouquinho, que as pessoas fazem uma certa confusão se quando divorcia a mulher entra na empresa ou não, mas isso é uma outra questão. Mas vamos pensar só na proteção patrimonial. E de fato o que acontece? Há uma execução de credores contra a empresa, a empresa está devendo, empregado, tributo, ou fornecedores, ou bancos, e evidentemente, um fenômeno comuníssimo, que é a desconsideração da personalidade jurídica, quando desconsidera, atinge-se os bens do marido e da mulher, porque ela acaba levando a parte negativa do regime. Já que ela tem a meação, muitas vezes o juiz desconsidera para atingir bens da mulher, que nem é gestora. Então, a mudança para a separação de bens tem sido muito recorrente. É curioso isso, tem sido muito recorrente em época de crise e tem sido muito recorrente porque as pessoas resolveram que talvez seja melhor deixar o amor nosso e o patrimônio meu e o patrimônio seu, para evitar confusão patrimonial. E a separação de bens realmente protege dessas confusões. A empresa é dele, os bônus são dele e os ônus são dele. Se a empresa é dela, os bônus são dela, os ônus são dela. Então, muitos casais, Ana, antes mesmo de se casarem, me procuram
para fazer o pacto antinupcial. Porque com a separação de bens há uma proteção patrimonial. Depois eu até posso falar sobre a forma de mudança, se é em juízo ou em cartório, porque no Brasil tem que ser em juízo por força de uma regra específica do Código Civil. Mas de qualquer maneira, as pessoas também esquecem que a separação de bens não traz só bônus, tem algumas consequências. Então, claro que é uma preservação patrimonial. Agora, tudo que for comprado por um ou por outro é só daquele que comprou. Ou seja, aquela ideia que é quase socialmente tida por aceita, em que eu compro a metade meu, metade da minha mulher, decorre da comunhão parcial ou da comunhão universal. Então, nesse regime também tem que se perceber que nessa mudança para proteção patrimonial, o casal diz, então, doutor Simão, quando eu mudar está tudo resolvido? Sim, porque o que é seu, o que é dela é dela. Mas os bens que forem adquiridos depois também são só daquele que os adquirir. Logo, no fundo, há uma cisão patrimonial. O que também tem que ser visto se o cliente ou se a pessoa deseja realmente aquilo. O pacote é completo. Não vem só bônus, vem também ônus. E nós temos que verificar isso também, que as pessoas que já estão já querem isso de plano, elas já vão à busca nesse afã da verificação dessa necessidade já quando a empresa está em crise. Ou seja, ela já vai buscar isso ao advogado quando ela já tem o problema. Sim. Ela já está com o problema acentuado. E ela também, ou quando já tem uma penhora, ou quando já tem o problema instalado. Sim. E, como você mesmo já explicitou aqui para nós, há a necessidade da busca do Poder Judiciário para assentar isso. E nós vamos precisar de um pleito judicial e de uma tutela jurídica para tanto. E você verifica que há ainda, verificada essa tutela já presente, ou seja, já verificada já uma execução, dívidas da pessoa jurídica, você ainda vê que o Poder Judiciário ainda pode dar essa tutela para essa pessoa, separar o patrimônio dela, ou pode ser considerado isso como uma fraude de execução? Essa é uma das perguntas mais difíceis. Aliás, no meu curso de Direito de Família, semestre passado na faculdade, eu discuti longamente com os alunos essa questão. Mudança do regime e fraude. Porque, veja um detalhe. Quando eu mudo de regime, a mudança de regime não produz efeitos retroativos. Ou seja, ela não volta no tempo. Se eu passei 10 anos casados por comunhão e hoje eu mudei para separação, por 10 anos valeu a comunhão e a comunhão não se transforma em separação porque eu mudei de regime hoje. Então, em tese, não haveria fraude. Porque durante todo aquele período, a comunhão prevaleceu e a partir de hoje, no bom latinês ex nunc, daqui em diante, eu teria a separação de bens. Só que o que os advogados têm feito à balda, eles não só pedem a mudança de regime, como eles pedem uma partilha de bens. Agora acompanhe a sua pergunta. Se eu peço uma partilha de bens, nada impede que nessa partilha de mudança de regime eu diga João fica com tudo e Maria com nada, ou Maria com tudo e João com nada. E aí vem a sua pergunta. Mas já há dívidas, já há penhora, já há execuções. A mudança não pode ser fraudulenta? Então o que os nossos espectadores entendessem isso com muita calma? Mudar o regime não consubstancia a fraude. A partilha decorrente na mudança pode consubstanciar fraude. O que leva a uma outra pergunta. Na mudança de regime, o terceiro, eventualmente prejudicado, aquele credor, pode se opor à mudança de regime, ele entra no processo e diz assim, não aceito, porque essa mudança me prejudica. O Código Civil é expresso no dispositivo, até dou para os nossos espectadores, 1639, parágrafo 2º, ao mencionar que a mudança de regime não prejudicará terceiros. Isso significa que o terceiro está imune ao prejuízo que sofreria com a mudança. Em outras palavras, em juridiquês, a mudança é ineficaz com relação ao terceiro prejudicado. Se ela não produzir efeitos, o terceiro prejudicado não poderia reclamar dela, porque ele não tem prejuízo. Logo, o direito brasileiro não comporta que o terceiro entre nesse pleito para dizer não aceito a mudança, discorde da mudança, ou mesmo diga como há uma dívida eu não aceito a mudança. Porque eu repito e friso, o terceiro não será prejudicado com a mudança de regime pela estrutura brasileira. Mas, se fraude houver, essa fraude é na partilha e não na mudança. E repito, para o terceiro prejudicado, prevalecem as regras do antigo regime.
Você vai perguntar, mas Simão, não é melhor impedir a mudança? Eu respondo, não é melhor impedir a mudança por uma questão simples. Para o casal, prevalecem as regras novas, já que eles combinaram. Para os terceiros, vírgula, salvo os prejudicados, também prevalecem as regras novas. É melhor fazer como fez o Código Civil, de preservar as regras do antigo regime apenas e tão somente para os prejudicados. É uma construção muito inteligente, muito bem feita do Código Civil nesse sentido. Portanto, sua pergunta, e agora eu respondo, se o sujeito tiver 1000 dívidas, ele pode trocar de regime? Pode. Não há como o juiz impedi-lo, nem o próprio credor impedi-lo. Agora nós vamos tratar sobre um outro assunto que está em voga e não é de crise, é a respeito de filhos. Na ordem do dia. Na ordem do dia, que é a guarda compartilhada. É um assunto que está efervescente. Sim. Por quê? Porque a criança, ela precisa dos pais. Precisa dos pais para crescer, para se desenvolver com saúde, principalmente com saúde psíquica, de ambos os pais. E o que nós estamos vendo? Que um dos pais quer ter o poder sobre a criança. E eu vejo que a sua posição sempre é a necessidade de que os dois compartilhem, de fato, com amor, o poder dessa criança crescer junto com os pais. Me diga um pouco mais sobre o que você entende desse poder sobre essa criança compartilhada de verdade, essa guarda. Eu tenho escrito vários artigos sobre isso, publicado no meu Facebook, no Conjur. Você até comentava sobre essa questão da guarda compartilhada. O Código Civil nasceu em janeiro de 2003. Nós estamos em 2016, o Código tem 13 anos e meio de vigência e os artigos referentes à guarda já foram alterados pela segunda vez, quer dizer, tiveram 3 redações distintas em 13 anos. Isso é a prova de que algum problema tem. Se um código com 13 anos tem 3 redações distintas para falar de guarda, é que a guarda é um problema sensível. Agora, a questão toda da guarda é o que é guarda. O direito brasileiro não confundiu guarda, que é companhia, que é convívio, com poder familiar, que é decisão sobre a vida da criança. São coisas distintas. Aliás, o direito brasileiro admite claramente que se o pai ou a mãe tiverem problemas graves e não puderem exercer a guarda seja dada a terceiros. Isso não quer dizer que eles não são pais nem mãe. Eles prosseguem nas suas funções em termos de decisões. Isso é importante, viu, Ana? Poder parental, poder familiar, o antigo pátrio poder, é decisão sobre a vida da criança. Educação, saúde, qualidade de vida, as grandes decisões decorrem do poder familiar. Agora, o convívio, eu repito, não é inerente ao poder familiar. Portanto, guarda é companhia, poder familiar é decisão. No judiciário brasileiro, por culpa da doutrina, e eu friso aqui, por culpa da doutrina, há uma confusão entre ter guarda e ter o poder familiar. Então vamos dar um exemplo clássico da vida forense. Os pais se divorciam, divórcio litigioso, e o juiz atribui a guarda à mãe, e o pai tem direito de visita. A famosa guarda unilateral, porque um tem a guarda e um tem direito de visita. Ele é menos pai? Não, senhora. Ele decide menos sobre escola, educação, cirurgia, se faz exercícios físicos, se é homeopata ou alopata, se é da religião judaica ou da religião cristã? Não. Ele não decide menos. Mas, o Poder Judiciário
com base na doutrina, tem desequilibrado as funções em favor do guardião. O que tornaria o pai, que é o que tem direito de visita, um pai de segunda classe. Porque afinal vê o filho a cada 15 dias, só nos fins de semana alternados, férias, primeira metade com o pai, segunda com a mãe, aquele esquema que nós conhecemos. O fato é que o esforço da lei é de criar a chamada guarda compartilhada. Essa terceira redação que o artigo 1583 e os artigos 1583 e o 584 do Código Civil receberam, decorre exatamente, é uma lei de 2014, a presidente Dilma até sancionou no último dia dela, final de 2014. A ideia por trás desses dois dispositivos, na nova redação, é que a guarda tem que ser compartilhada. Você vai me perguntar o que significa guarda compartilhada. É que os pais decidem juntos sobre a vida dos filhos. Bom, isso não é guarda compartilhada, isso é poder familiar. É que os pais escolhem juntos a escola dos filhos, isso também não é guarda, é poder familiar. Que os pais escolhem se o filho vai ser religião judaica, católica ou muçulmana, isso também é poder familiar. A guarda compartilhada só significa uma coisa: maior convívio. Então o que é uma guarda compartilhada? Não é uma criança ter duas casas, ter duas camas, porque isso é uma guarda alternada, é uma grande confusão que a própria lei de 2014, que alterou o Código Civil, fez, e o fez de maneira dolosa, porque havia um lobby forte por trás do Congresso. Eu tive na audiência pública, naquele novembro de 2014, e a lei saiu ruim, dolosamente ruim, porque havia interesses escusos de grupos de pais, homens, do sexo masculino. A lei dá a entender que a criança tem duas residências, o que é errado. A criança tem uma residência, mesmo porque todos os estudos de psicanálise, de terapia comportamental indicam que a criança precisa ter um modelo, uma referência. Isso não quer dizer que eu sou menos pai ou ela é mais mãe. Só quer dizer o seguinte: ela tem uma rotina, só que na guarda compartilhada o pai não é mais pai de fim de semana. Você vai dizer, então como é que funciona isso, irmão? Funciona de uma maneira muito simples. A criança começa a semana segunda de manhã na escola. Ao invés de segunda a mãe buscar a criança na escola e dormir na casa da mãe, terça idem, quarta ida, quinta idem, sexta idem, para só no fim de semana a criança encontrar o pai, pela guarda compartilhada o pai pode, por exemplo, numa terça-feira, pegar a criança na escola e passar a tarde, almoçar com a criança, tomar a lição da criança, conviver com a criança, levar a criança eventualmente a um shopping para comprar roupa, levar a criança ao cinema, dorme na mãe. No outro dia, vamos pensar que isso foi numa terça, numa quinta, o pai novamente pode levar a criança ao curso de inglês, buscar a criança no curso de inglês, jantar com a criança e a criança dorme na mãe. Ou seja, ele não é mais pai de fim de semana, ele convive com a criança durante a semana. E essa é a beleza da guarda compartilhada. O pai não precisa esperar 15 dias para ver o seu filho. O que eu percebo, na verdade, Simão, é que a verdade é que os pais deveriam ter um pouco mais de maturidade para lidar com as crianças. Começa aí. Na verdade, o que nós estamos vendo é um crescimento da sociedade brasileira com relação à maturidade de pais. Que nós temos uma ausência de maturidade de adultos no tratamento com as crianças. Então, a guarda compartilhada tem que ter essa maturidade, uma maturidade de adultos, né? Isso nós vemos até no escritório, quando a gente trata do divórcio, da ausência de maturidade de adultos nessa liderança com relação às crianças. Segunda coisa que realmente você falou, a decisão tem que ser compartilhada entre os pais na condução da criança, porque realmente nenhum adulto pode decidir sozinho a condução dessa criança. Exatamente porque essa criança ela tem que ter a figura feminina e masculina para ela ser completa, né? Se ela tem, claro, se é um casal homossexual que está cuidando dessa criança, ela vai ter uma decisão daquele casal em si. Mas se é composta de pais que são bissexuais, ou seja, são um casal feminino e masculino, que ela tenha que ter esse conjunto entre elas. O que não pode realmente é ter uma decisão de unilateral entre esses pais. Eu concordo com você e concordo com a sua visão. Eu gostaria até de dizer isso, porque eu peguei vários artigos seus no Facebook a respeito disso. Eu sou a seu favor. O problema é o seguinte, a gente pode também comentar sobre os casais homoafetivos e a criação de crianças por casais homoafetivos, porque a psicanálise indica que o que importa é a figura masculina e a figura feminina, não necessariamente um homem e uma mulher. Então, por exemplo, existem crianças em que o pai exerce a figura feminina, a ideia do sim, e a mãe, a figura masculina, a ideia do não. Eu vi até um filme recentemente
em que a criança convivia com a sua mãe muito bem. Ah, já sei qual que é. Estava fazendo uma força para lembrar. É um com o Robert De Niro, que ele é estagiário aos 60 anos, e que a mãe era uma empresária bem-sucedida e o pai fazia as funções que seriam típicas da mãe, levar a criança à escola, etc. Então, essa complementaridade de funções existe no casal homoafetivo. Perfeitamente. O estagiário. O filme Estagiário é muito interessante. Agora, eu ia dizer o seguinte, essa ideia de que eu sou menos pai porque eu não tenho a guarda, é um equívoco técnico, é um equívoco jurídico, fomentado por decisões e por parte da doutrina, sempre culpa da doutrina, porque eu disse nesse meu último artigo do Conjuro, que direito de família e casuística, aliás, é uma provocação à doutrina leviana, que se a doutrina se demite da função de escrever, de ensinar, depois não pode culpar o juiz, porque o juiz aplica o que a gente escreve, né? Então, para dizer basicamente o seguinte, criou-se essa cultura de que na guarda unilateral a mãe é super poderosa e o pai é um nada, o que é uma mentira. A guarda compartilhada é boa? Muito melhor, desde que possível. Eu vou dar alguns exemplos para você, como também a gente não pode ser leviano no que a gente fala. Guarda compartilhada com pais em países diferentes, impossível. Com cidades diferentes, muitas vezes impossível. Você pode dizer, mas Simão, pode ser um limite entre Osasco e São Paulo. Não, realmente é impossível. Em São Paulo, vamos pegar a nossa cidade, capital. Se eu moro no sul da Zona Sul e a minha mulher, agora ex-mulher, mora na ponta da Zona Leste, como é que eu compartilho guarda durante a semana com o trânsito infernal que nós temos? Quer dizer, a guarda compartilhada, que é o convívio, depende das possibilidades dos próprios pais. Não se esqueça que homens e mulheres hoje trabalham, e muito, homens e mulheres. 2, do melhor interesse da criança. A guarda compartilhada não pode significar uma tortura para o filho. Dou um exemplo simples. Você imagina se meu filho, que para conviver comigo, o pai, tiver que todo dia passar 2 horas no trânsito para ir e para voltar, um dia de 6 horas úteis, essa criança passa por sofrimento, não por alegria. E depende também da boa vontade dos pais. Outro dia eu ouvi uma reflexão de como as pessoas hoje são imediatistas e elas não estão acostumadas ao não. Porque o mundo hoje, principalmente esse mundo das redes sociais, é tudo muito rápido, é tudo muito simples. Aliás, o Google é um pouco exemplo disso. Qualquer informação você tem imediatamente, você não precisa pesquisar. E esse mundo de facilidades gerou, em certo sentido, uma geração um pouco mais nova, eu estou com 42, mas um pouco mais nova, que é uma geração que não tolera o não. E essa geração do não pode ouvir não. Então é esse tipo de modo de agir que está transparecendo nas relações conjugais hoje em dia. Por isso que os casamentos são muito efêmeros, né? Os dados do IBGE indicam que o brasileiro se divorcia e muito. Se não me engano, nos últimos de 2013 que eu li, sim, 2013, o Brasil teve 1.300.000 casamentos e quase 400.000 divórcios. Quer dizer, é um volume bastante grande de pessoas que se divorciam. Bom, e agora vamos falar sobre um outro tema importantíssimo. Me fala agora sobre o novo modelo da família brasileira. Como é que nós estamos entrando nos aproximando da segunda década, da terceira década do século XXI? A família brasileira sofre um processo de mudança assim, evidente, quer dizer, a olhos vistos. E quando eu digo a família, eu digo no sentido social e no sentido jurídico. Evidentemente que se o direito acolhe mais modalidades de família, as pessoas também têm mais liberdade para escolherem os seus próprios modelos, tá certo? Então, se imaginarmos a família do século XX, que não era muito diferente do século XIX, XVIII, XVII, era a família do casamento, em que o marido exercia a chefia da sociedade conjugal e os filhos eram praticamente objeto de relação jurídica, porque eles não tinham poder, não tinham direitos nenhuns. A família do século XX, último quartel, e do século XXI, que é essa que nós estamos vendo agora, é uma família. Primeiro que não há a família, são os modelos familiares. Então, uma ampliação dos modelos familiares. Segundo, igualdade entre homens e mulheres, o que gera uma coisa fantástica. Aquela velha ideia de chefia da sociedade conjugal do século XIX e do Código Civil de XVI, que nasceu no século XX, mas é um código tardio, um código do século XIX, também acaba. Não existe mais chefia da sociedade conjugal. Hoje a sociedade conjugal é exercida de acordo com a vontade dos próprios cônjuges. Sejam 2 homens, sejam 2 mulheres ou um homem e uma mulher. 3, os filhos não são mais objetos de relação jurídica. São sujeitos de direito e com muitos direitos, principalmente com as regras protetivas da infância e da adolescência. Então,
é uma família mais interessante essa, porque é uma família da igualdade, não há desigualdade entre homens e mulheres, nem desigualdade dos filhos em razão da sua origem. E hoje, na ampliação dos modelos familiares, nós temos inclusive a possibilidade das famílias homoafetivas, que são reconhecidas hoje pelo direito brasileiro na forma da união estável. O Supremo decidiu isso naquela famosa DPF 132/RJ, e também na forma do casamento, porque o CNJ editou um provimento em 2015, em 2013, em que já admite casamento homoafetivo de pessoas do mesmo sexo. Portanto, hoje o conceito de família está ampliado para acolher as diferenças, o que em si me parece bastante positivo. A família não pode ser, para o Estado, uma coisa única, como se fosse um bloco único. Tem que se admitir as diferenças. Mas isso gera uma dúvida plausível. Se eu aumento os espectros familiares para admitir, por exemplo, casamento de pessoas do mesmo sexo, como o Brasil admite hoje, e não está sozinho, porque eu costumo dividir o mundo nessa hora, Ana, em 2 blocos. O bloco Europa-Américas e o bloco África-Ásia. A Oceania vem nesse bloco América e Europa. Nesse bloco América, Europa e Oceania, nós temos basicamente maioria dos países admitindo as uniões homoafetivas como família. A maioria. No bloco Ásia-África é o contrário. É uma minoria quando não tipificado a homossexualidade como pena de morte, aquelas coisas ainda bastante atrasadas. Então eu dizia, nesse modelo inclusive, em que se admite até casamento de pessoas do mesmo sexo, a pergunta que surge hoje é outra. Se antes a pergunta era, o que é família? E a resposta era, só aquela que nasce do casamento. Ponto. E se hoje a pergunta é, o que é família? Eu digo tudo que o sistema admite, a pergunta é outra, o que o sistema não admite como família. Simão, foi um prazer tê-lo aqui. A conversa poderia ser longa, nós vamos tê-lo aqui em outras oportunidades, é sempre um prazer tê-lo conosco sobre outros assuntos. Esse assunto vai render, inclusive o de poliamor, vai render outros assuntos aqui conosco. Uma boa tarde, espero vê-lo novamente aqui na TV Luxos. Eu que agradeço o convite, a simpatia da Ana, e a conversa durou bastante, poderia durar bem mais, graças à simpatia da nossa apresentadora, que é uma amiga de longa data. Fica aceito o convite para os próximos encontros. Muito obrigado.